Senhoras e senhores, prosseguindo agora com o quinto painel, que abordará o tema Garantias e Direitos Fundamentais Processuais, convidamos o moderador da mesa, Dr. Benedito Cerezo. Convidamos também as expositoras, doutora Helena Campos doutora Ana Beatriz Presgrave e doutora Simone Trento. Com a palavra, doutor Benedito, por favor. Começando, muito boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação poder participar de um evento tão relevante como esse. E é uma satisfação poder sentir o prazer que é ser minoria. Né? Eu que tanto tenho desprazer de no dia a dia ser a minoria. Ontem mesmo fui vítima de mais um preconceito numa das agências do Banco Santander aqui na capital. A professora Daniela até dizia: está tudo bem? Eu digo: está tudo bem. Então, ser a minoria não é fácil, mas nesse momento aqui é um grande prazer, uma satisfação ser a minoria aqui nessa mesa e poder contar com a garantia das mulheres, das processualistas, e poder homenagear a ministra Nancy Andrighi, né, que qualquer fala que eu venha trazer aqui, ministra, vai reforçar tudo que foi dito, né? E dentre tantas atuações de Vossa Excelência, tem um acordo, né, um voto que nós gostamos muito, e eu leio e releio, que a gente pode chamar do voto do amor, né? E há uma frase bem significante que Vossa Excelência diz que amar é faculdade, mas cuidar é dever, né? Então, é essa atuação que representa essa grandeza que é a ministra Nancy Andrighi e o Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. E todas vocês estão de parabéns por ter escolhido a ministra Nancy Andrighi para receber esta justa homenagem. Então eu agradeço a vocês também por essa escolha e agradeço a ministra por estar aqui, né, ouvindo a gente falar tanta bobagem. Eu fui escolhido, portanto, para ser o moderador aqui desse painel, e estava pensando comigo que talvez o título do evento pudesse ser o título desse painel: Garantias e Direitos Fundamentais Processuais. Portanto, a responsabilidade de vocês é muito grande. Portanto, sem maiores delongas, eu vou apresentar a palestrante que irá iniciar esse painel, que é a Ana Beatriz Presgrave. Professora do curso de graduação e do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, graduado em Direito pela PUC São Paulo, estágio de pós-doutoral na Unimídia, membro da diretoria do IPPC, membro da diretoria da ABDPRO, membro da ANEP, membro do IBDP, membro do IBDFAN e conselheira federal da OAB. Gostaria de ter palavras. Vou pedir licença aos colegas, mas vou falar de pé para facilitar aqui a exposição. Bom, o tema era direitos fundamentais no processo. Eu optei por falar por um tema que é, às vezes, um pouco deixado de lado, que é o direito fundamental à fundamentação da decisão. E por que eu entendo que existe um direito fundamental à fundamentação da decisão, em que termos esse direito fundamental está sendo implementado no nosso sistema? Então eu começo a minha fala, eu peço desculpas, eu vou falar super rápido, por isso eu falo rápido já naturalmente, agora tem um monte de coisa para falar, vou falar super rápido, e por isso que eu preferi trazer os slides, porque pelo menos as coisas ficam aqui, né, escritas. Eu começo dizendo sobre o que é a Constituição, né, para que serve a Constituição, o que é a Constituição, e por que a fundamentação das decisões é um direito fundamental. Começo dizendo o que é a Constituição a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e aí é bem interessante esse slide. Eu não trouxe a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mas vocês devem saber que 2 anos depois da Declaração Universal do Homem e do Cidadão, teve a Declaração Universal da Mulher e da Cidadã, feita por Olímpia de Gouges,
e é super interessante, sugiro a leitura a todos, mas ela foi para a guilhotina por conta deste ato libertário da mulher, né? Onde já se viu a mulher ter direitos universais. No artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vem escrito o que é basicamente uma Constituição. Então, a sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem Constituição. Então, são os aspectos mínimos da Constituição. Por que isso é tão importante para a gente? Porque diz o estabelecimento da proteção do cidadão em face do Estado. Então, a Constituição é uma forma de proteção, é um âmbito de proteção, é um escudo protetor do cidadão em face da atuação estatal, e é um âmbito de proteção do Estado em face dele mesmo, com a separação de funções estatais, delimita a competência de cada uma das funções para que uma não invada a outra e para que não haja arbítrio. Portanto, eu posso dizer que a Constituição, ela nada mais é do que um instrumento de proteção do cidadão contra o arbítrio estatal. Então, toda a interpretação que eu fizer do direito a partir da Constituição, ela vai ser uma interpretação contra-estatal. Como o judiciário faz parte do aparato estatal, né, com a função de julgar litígios, portanto, eu posso dizer que a interpretação de todo o texto infraconstitucional, a partir da Constituição, a partir da leitura constitucional, vai ser uma interpretação também contra-jurisdicional. Eu tenho que ampliar os direitos do cidadão, ampliar as garantias do cidadão a partir da leitura constitucional. E aí eu lembro um pouquinho, eu vou fazer uma breve digressão sobre o devido processo legal. O devido processo legal, ele nasce na Inglaterra, em 1215, como the law of the land, como uma garantia de proteção do cidadão em face do poder estatal para a proteção da sua propriedade e da sua liberdade. Então, a cláusula do devido processo legal, ela nasce como uma proteção de liberdade e uma proteção da propriedade das pessoas em face do avanço estatal, em face do arbítrio do Estado. Um pouquinho mais para frente, em 1354, salvo engano, essa cláusula do The Law of the Land, ela se muda, né, para a cláusula do Due Process of Law e passa a ter um aspecto efetivamente de respeito às leis e respeito ao devido processo legal para qualquer tipo de invasão na liberdade ou na propriedade das pessoas. Na nossa Constituição Federal, essa cláusula do devido processo legal, ela vem expressamente destacada no inciso 54 do artigo 5º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então veja que esse aspecto material da proteção do cidadão em face do Estado está expressamente previsto no inciso 54. E no 55 vem o aspecto processual do devido processo legal, dizendo quais seriam as garantias processuais aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos à lei inerentes. E aí eu dou uma especial atenção ao contraditório. O contraditório, ele não é pura e simplesmente o direito da parte se manifestar nos autos, mas é o direito dela ter as suas razões lidas, entendidas e consideradas pelo julgador. Então, é um efetivo poder de influenciar na decisão judicial. Então, não adianta nada eu ter um prazo para uma manifestação, eu elaboro toda uma manifestação e essa manifestação não é sequer lida. Então, isso não é exercício do contraditório pleno e efetivo. Então, quando eu falo de contraditório, e se eu digo que o contraditório faz parte do devido processo legal e é uma garantia constitucional, significa que eu não posso ter, de maneira alguma, qualquer interpretação de qualquer dispositivo legal que interfira nessa cláusula do contraditório. E por que isso é importante para a fundamentação das decisões judiciais? Porque a Constituição Federal também diz, no artigo 93, inciso 9, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, quando eu falo que eu tenho direito ao contraditório e que o Poder Judiciário tem o dever de fundamentar as decisões, significa que o que eu disser nas minhas razões deve ser lido e considerado na decisão, na fundamentação da decisão, para que essa decisão seja considerada uma decisão válida. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe os aspectos mínimos da fundamentação das decisões. Eu quero destacar dois desses aspectos, que são os que eu vou trabalhar a partir dos casos concretos que eu vou considerar aqui. O artigo 489 fala dos elementos essenciais da sentença. No parágrafo 1º fala que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que. E aí eu
vou dar especial destaque aos incisos 5 e 6. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E o 6, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento ou a superação do entendimento. O que quer dizer isso? Toda vez que eu vou invocar uma decisão anterior, eu tenho que adequá-la, circunstanciá-la ao caso concreto, seja para aplicar o tal precedente, seja para não aplicar esse precedente, essa decisão anterior. O que o que são precedentes? Para que servem os precedentes? E como ele funciona no sistema precedentalista? Bom, a ideia de precedente tem muito a ver com a integridade sistêmica. Eu vejo o sistema jurídico e eu penso que ele tenha que ser íntegro e coerente para que ele tenha um mínimo de consistência para se manter válido, para se manter execuível. Portanto, a ideia de precedente não pode ter como fundamento principal, como já se disse nas palestras anteriores aqui hoje, eliminar processos. O fundamento principal tem que ser dar integridade ao sistema, fazer com que o sistema fique íntegro e coerente. E isso gera para o cidadão, né, para o jurisdicionado, previsibilidade, segurança jurídica e isonomia. Por que gera previsibilidade? Porque eu sei que um raciocínio jurídico utilizado em um determinado julgamento vai ser utilizado em outro julgamento de uma questão similar. Me gera segurança jurídica porque eu sei quais os limites, eu sei quais as consequências dos meus atos. Eu não vou ser surpreendida com uma nova consequência de um ato que já foi analisado pelo Poder Judiciário e que teve uma determinada consequência X, sem que haja uma mudança significativa no ambiente de tomada de decisão. E gera isonomia porque todas as pessoas que estiverem nas mesmas circunstâncias jurídicas vão ter o mesmo tratamento jurisdicional. Eu gosto de dar um exemplo para explicar o que é a ideia dos precedentes e qual é o problema que a gente tem enfrentado com a aplicação dos precedentes no sistema brasileiro com relação à fundamentação das decisões. Eu gosto de dar esse exemplo, primeiro porque ele é protagonizado por mulheres. Às vezes, quando vão falar desse caso, falam de dois caras, mas não eram dois caras, eram duas mulheres. O caso ficou conhecido como Paisley Snail, ou Snail in the Bottle. É o caso de duas mulheres que estavam num bar, num restaurante, numa cidade de Paisley, no Reino Unido, e elas estavam tomando cerveja de gengibre, um sorvete de creme, não sei, uma receita típica de lá. Estavam tomando essa cerveja de gengibre, e num determinado momento, uma dessas duas mulheres, que não era a que tinha pedido a cerveja, ou seja, não existia relação contratual entre esta mulher e o estabelecimento comercial, ela encontrou um caracol, um caramujo, dentro da cerveja. Snail, por isso que é Paisley Snail, a cidade era Paisley e o bichinho que ela encontrou dentro da cerveja. E naquele momento ela já começou a se sentir muito mal, começou a sentir enjoo, começou a passar mal e resolveu entrar com uma ação contra o fabricante da cerveja. Então veja, eu vou falar bem rápido, sinteticamente, para conseguir entrar efetivamente no tema. Ele entrou com ação contra o fabricante da cerveja. O grande problema era, não existia uma relação contratual direta entre ela e o fabricante da cerveja, porque não existia nenhuma indireta. Quem tinha pedido era a amiga dela. Quando ela entrou com essa ação, ela conseguiu demonstrar a responsabilidade da fabricante, mesmo sem a existência desse contrato direto, com o usuário daquele produto. Então vejam que esse caso, ele pode ser usado, né, da responsabilidade civil do fabricante com relação ao usuário de um produto, ele pode ser usado não só para casos de fabricantes de cerveja de gengibre, mas para casos de fabricantes de bebida, para casos de fabricantes de gêneros alimentícios, para casos de fabricantes de carro. Então, eu consigo abstrair, a partir de um julgamento concreto, a partir das circunstâncias concretas, eu consigo abstrair uma regra jurídica que se aplica em inúmeros outros casos. Mas vejam que a circunstância do caso ela é fundamental para eu poder analisar adequadamente o caso. O fato dela estar num restaurante foi fundamental para perceber que não existia ali qualquer interferência dela com relação à manipulação daquele produto. Ela não participou da manipulação do produto. Se ela estivesse em casa, esse caso talvez tivesse um resultado diferente. Então, a circunstância do caso concreto ela é fundamental para eu aplicar adequadamente esse precedente. E aí a gente tem a questão da fundamentação adequada nos precedentes do Brasil. E eu queria levantar aqui algumas questões. Peço licença à ministra Nancy. Eu vou citar alguns casos, a maioria do STF, porque eu aprendi com a Ariano Suassuna que a gente não pode falar mal das pessoas
na frente, a gente só pode falar por trás. A Ariano Suassuna falava que era muito deselegante a gente falar mal na frente, então eu vou falar dos casos do STF, com a questão da fundamentação das decisões, no primeiro momento, com relação à decisão paradigma, né, as deficiências que nós temos com relação à fundamentação da decisão paradigma, e as deficiências que nós temos com relação à fundamentação da decisão que utiliza a decisão paradigma. Problema da fundamentação adequada para a decisão paradigma. Qual é a função dos tribunais superiores no Brasil? Nós temos um problema sério nos nossos tribunais superiores, que em muitos momentos se julgam tribunais de cassação. Não vamos analisar a matéria de fato, súmula 297 do STF. Não vamos analisar a matéria de fato. Mas os nossos tribunais, além de serem tribunais de cassação, de cassar a decisão recorrida, num segundo momento eles julgam. E nesse momento de julgamento, é claro, é óbvio que vai se analisar a matéria de fato. Porque eu não tenho como julgar casos, que é a competência constitucionalmente atribuída ao STF, ao STJ, no artigo 102 e artigo 102 e 105, é competência para julgar casos, quando eu falo de recurso extraordinário e recurso especial. E quando eu vou julgar os casos, no segundo momento, para abertura da jurisdição, eu tenho que ter a ofensa, ou a Constituição, ou a lei federal, tenho que demonstrar aquilo, não vou analisar os fatos para a abertura da jurisdição, mas uma vez aberta a jurisdição, além de cassar a decisão, eu não devolvo para o tribunal para proferir uma outra decisão. Eu casso a decisão e profiro logo o resultado sobre o fato concreto que foi levado ao julgamento. Então, a primeira questão é se entender que os nossos tribunais superiores, eles efetivamente são cortes de rejulgamento. Julgam novamente e a partir da decisão dos tribunais superiores que eu resolvo o caso concreto. Segundo problema. Processos julgados por amostragem. Quando eu julgo processo por amostragem, eu eventualmente deixo de considerar circunstâncias de fatos concretos de processos que não foram selecionados para amostragem. E isso pode gerar um problema na fundamentação das decisões, porque fundamentos diversos para o mesmo pedido não foram considerados. Ou, então, a fundamentação adequada das decisões, a fundamentação das decisões que vão sair de lá de cima não se adequam aos casos que foram suspensos lá embaixo. Terceiro problema, a forma de decisão dos tribunais. Os nossos tribunais têm uma forma de decisão chamada seriatim. O que é a forma de decisão chamada seriatim? Cada um dos 11 ministros do STF vai proferir o seu voto. A partir desse momento, eu não tenho um posicionamento efetivo da Corte. Quando eu falo da votação seriatim, vejam, eu tenho a DPF 132. A DPF 132 falou da possibilidade da união homoafetiva. Cada um dos ministros do STF levantou um princípio que seria o norteador da possibilidade da união de pessoas do mesmo sexo. Um diz que é o princípio da não discriminação, outro diz que é o princípio da liberdade, outro diz que é o princípio da igualdade, outro diz que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Cada um eleva um princípio como o princípio norteador daquele resultado. Só que a hora que eu vejo o final, a hora que eu chego no final, eu não tenho uma solução efetivamente para qual foi o raciocínio utilizado pela Corte. As teses que fogem das discussões dos casos concretos e a inovação judicial. Exemplo típico, a súmula vinculante número 11, que trata das algemas. Se eu pego os casos, os precedentes que foram levados para a elaboração da súmula vinculante número 11, eu vejo que eles não têm nada a ver com a súmula. Um deles, a maioria deles, inclusive, fala para utilizar a súmula, e não para utilizar a algema, e não para deixar de utilizar a algema, que é o objetivo da súmula vinculante número 11. E o fato de ter recorribilidade interna. Veja que aqui a gente forma a tese antes de stare decisis. A decisão que forma a tal da tese, ela é objeto de recurso, ela é passível de recurso. Então eu tenho recursos internos, aqui stare decisis antes de stare decisis. Porque eu tenho a formação da tese, que vai repercutir nos outros julgamentos, mas essa própria tese, ela pode ser revista. Como exemplo, eu trago a súmula vinculante número 12, que foi revista, ela teve os efeitos modulados 3 anos depois, a partir do julgamento de embargos de declaração, num agravo interno, de um dos recursos extraordinários que foi utilizado para a sua elaboração. A súmula vinculante número 12 é que trata da taxa de matrícula nas universidades públicas. A questão da decisão que usa a decisão paradigma. Qual o problema da fundamentação das decisões que usam a decisão paradigma? Eu tenho o chamado julgamento por teses e a necessidade de circunstanciar a decisão que aplica a tese. O 489, parágrafo 1º, diz que eu tenho que falar das circunstâncias fáticas que foram utilizadas na elaboração da decisão. Mas eu vou demonstrar, a partir da súmula mais utilizada pelo STF, que isso não é considerado normalmente. A súmula mais utilizada é a súmula 279, que é a que fala que não haverá conhecimento de recurso extraordinário para síntese e análise de prova.
Eu aposto, como ninguém foi buscar os precedentes que levaram à formação dessa súmula. Eu fui buscar. Um dos precedentes é uma ação possessória, um agravo de instrumento numa ação possessória de 1963, e o outro é uma carta testemunhável de 1924. Em 1924, nós não tínhamos nem Código de Processo Civil Nacional, os códigos de processo civil eram estaduais. Depois disso, nós, só de Código de Processo Civil tivemos o de 39, 73, 2015. De Constituição Federal, ainda tínhamos a Constituição, a primeira Constituição da República, de 1891. Depois disso, nós tivemos a Constituição de 1934, 37, 46, 67, 69 e 88. Então, a mudança do quadro legislativo e do quadro constitucional foi absurda. E até a súmula continua sendo utilizada, e eu aposto que ninguém vai buscar as razões determinantes do julgamento desses dois casos que foram os utilizados para a elaboração dessa súmula. Problema número 1, aplicação a situações juridicamente idênticas, mas faticamente distintas. Quando eu deixo de analisar essa circunstância, a circunstância dos casos que levaram à elaboração da súmula, eu posso aplicar a situações juridicamente idênticas, mas que são faticamente completamente diversificadas. Então, lembra um caso do Paisley Snail? Eu posso aplicar aquilo para um acidente de carro. Houve um vício na fabricação do carro que gerou um acidente, e eu posso responsabilizar o fabricante de carro. Poxa, a situação fática é completamente distinta, mas em termos jurídicos, a situação é igual. Agora, se eu me descolo da circunstância fática do caso, eu não consigo fazer esse tipo de aplicação. E o problema 2, dada a generalidade e abstração, permite a aplicação a situações e circunstâncias distintas. É o caso, por exemplo, do julgamento do STF da multiparentalidade. O STF entendeu pela possibilidade da multiparentalidade, privilegiando o afeto existente entre pai e filho. O privilégio era o afeto, ou seja, era uma mudança de paradigma com relação à constituição das famílias. As famílias não tinham mais como paradigma da sua constituição o patrimônio, a proteção do patrimônio, mas sim a proteção do afeto entre os seus membros. E quando o STJ foi... peço desculpas, foi o único caso que eu falei que eu ia citar. Quando o STJ foi aplicar esse paradigma, aplicou para viabilizar exclusivamente os direitos hereditários de um filho com relação ao pai biológico que já tinha morrido. Então não existia nenhum tipo de afeto ali sendo discutido, existia única e exclusivamente o direito patrimonial sendo discutido. Problema 3 é a questão temporal. Eu tenho que ver o tempo em que aquela decisão foi tomada e o tempo que os fatos efetivamente aconteceram. Então, a súmula vinculante número 12, que é a que trata da cobrança da taxa de matrícula nas universidades públicas, ela foi tomada numa data e, a partir daquele momento, a partir da publicação no Diário Oficial, ela passou a ser vinculante para a administração pública e passou a ser vinculante para o judiciário. Mas os fatos que levaram os processos ou os pedidos de restituição aconteceram muito antes da elaboração daquela súmula, no momento em que não era claro que a cobrança de matrícula nas universidades públicas era inconstitucional. Então vejam que a partir... havia universidades que estavam cobrando essa taxa de matrícula desde 1924 e estavam cobrando para poder financiar os alunos, era revertido em bolsa, para financiar os alunos que não tinham condições de se manter nas universidades. E a partir do momento que a súmula é publicada, todos esses alunos podem entrar com pedido administrativo de pedido de restituição daquele valor. E aí, na discussão da súmula, um dos ministros até levanta e fala, mas o valor é tão pequeno que ninguém vai cobrar. Só que começaram a cobrar. 3 anos depois, tiveram que modular os efeitos para que só as cobranças efetuadas a partir do momento que a súmula foi publicada que fossem consideradas inconstitucionais. Então, é o momento da tomada de decisão. Conclusão. Falei que eu ia falar muito rápido, né? A minha conclusão, a conclusão que eu chego a partir dessas análises é que a gente sempre busca uma solução fácil para problemas complexos. Eu chamei isso, num pequeno texto que eu escrevi, de síndrome de Cinderela. Por que síndrome de Cinderela? A Cinderela ela tem vários problemas difíceis e ela quer uma solução muito fácil. Ela chama a fada madrinha, e a fada madrinha, com um plim, ela resolve todos os problemas. Então temos um problema de muitos processos a gente não tem tempo, não tem pessoas para julgar tudo isso. Massa, súmula vinculante. Plim! Vamos resolver todos os problemas e a súmula vinculante vai resolver todos os problemas. Problemas complexos não são resolvidos assim, não são resolvidos de uma hora para outra e não são soluções fáceis e rápidas. São soluções que são tomadas a médio e longo prazo. Era isso, muito obrigada, desculpa por passar o tempo. Obrigado, professora, pela brilhante palestra. Somos nós que pedimos desculpa por interromper. Eu passo a palavra agora, então, à professora Simone Trento, graduada em Direito pela USP, mestre e doutora em Direito pela UFPR, juíza de Direito no Estado do Paraná, convocada como juíza instrutora no STJ, no gabinete do ministro Benedito Gonçalves.
autora dos livros As Cortes Supremas Diante das Provas e Estandartes de Prova e Ônus da Prova, Efetividade da Tutela Jurisdicional em Matéria Probatória. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito sinceramente o convite, que para mim é uma honra estar no evento das mulheres no processo civil. Para mim é uma bandeira muito importante na sociedade brasileira e no que é o nosso meio de vida, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E além disso, em ser justamente uma edição em que é homenageada a ministra Nancy Andrighi, que para a gente como juíza é um verdadeiro paradigma daqueles que os advogados pedem para serem seguidos quando vem os embargos de divergência. Para mim é uma felicidade enorme estar aqui, ministra, é um prazer. Dito isso, eu quero dizer, assim como uma primeira resposta à provocação da Ana Beatriz, que ela apostou, então ganhei a aposta. Ela apostou que ninguém tinha ido descobrir os verdadeiros fundamentos que levaram à edição da súmula 279 do Supremo. Eu fui, já tinha, foi minha tese de doutorado. Súmula 279 do Supremo e a 7 do STJ, que tem o mesmo fundamento, o mesmo resultado, a mesma função prática. E tá lá, virou livro, As Cortes Supremas Diante da Prova, e isso prova o seu argumento. Eu gostaria de conversar hoje sobre como as garantias relacionadas ao exame da prova são tratadas pelos nossos tribunais superiores, o Supremo e o STJ. Eu não vou falar mal, então vou ficar mais à vontade para destacar os aspectos realmente positivos. E me parece o seguinte, nessa questão, as nossas cortes, elas são especialmente felizes. Eu tenho uma visão mais positiva disso em relação à sua. Elas são especialmente felizes em marcarem o papel delas como cortes de precedentes. No meu modo de ver, elas são seletivas nessas matérias num sentido positivo. Elas escolhem, se a gente estudar a história delas e o estágio atual delas nessas questões, elas escolhem temas importantes e apresentam razões de decidir relevantes que são levadas em consideração a partir dali pelos jurisdicionados, pelos juízes, pela administração pública, pelo cidadão. Para começar esse assunto, eu gostaria de lembrar que quando o exame de DNA para comprovação da paternidade veio a ser algo factível nos processos, porque era muito caro, né, na origem, e as pessoas comuns puderam poder custear para realizar essa prova, que virou uma prova comum, essa questão chegou no STJ. Não tinha lei tratando isso especificamente na época. E isso foi discutido, ora num sentido, ora em outro. O próprio tribunal teve votos vencidos e um dos acórdãos que conduziu a edição da súmula subsequente, ele teve relatora para o acórdão, a ministra Nancy Andrighi. O relator original era vencido. E no caso, vejam como isso trata de questões que vêm se tornando mais importantes no nosso processo civil, a ponto de serem letra da lei, no Código de 2015, mas já eram normas consideradas à época. A questão era como se podia retirar um resultado do ponto de vista de apreciação da prova a partir da negativa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA. Se isso não provava nada ou se isso induzia algum resultado probatório. E na ocasião veio num RESP, num recurso especial, o processo decidido, com paternidade declarada ou não, em que o suposto pai, réu, se negou a se submeter ao exame e não tinha sido realizado esse exame. E se decidiu o seguinte, uma decisão que, para aquela circunstância, era de meio termo. A dicção é da ministra Nancy Andrighi. Deve-se oportunizar ao réu recorrido a submissão ao exame em questão,
advertindo-se, no entanto, acerca dos consectários da sua recusa, ou seja, sociedade, jurisdicionado, juiz. A partir de agora, que o STJ se posicionou sobre essa questão, a negativa do suposto pai em se submeter ao exame de DNA, somada aos outros elementos não periciais dos autos, poderá conduzir à declaração por sentença de paternidade. Não havia segurança sobre isso até ali naquele momento. Então, como dando assim cumprimento ao dever de não surpreender o jurisdicionado, baixou com essa advertência para a prova, para ser oportunizada a produção da prova, com essa advertência. Então, nisso estava incluído o dever de colaboração das partes, sob pena de sofrerem um efeito material no direito material delas, e a obrigação de não surpreender as partes. Depois disso foi editada a súmula 301, em ação investigatória, a recusa do suposto pai submeter-se ao exame de DNA induz presunção iuris tantum de paternidade. E depois disso veio uma alteração legal, com essa mesma ideia na lei do registro civil de nascimento. E não é só isso, vejam só, essa importância toda que existe e deve ser prestigiada de as cortes superiores exercerem efetivamente seu papel, se dedicarem a ele e discutirem com profundidade para entregarem um precedente confiável, ela vem sendo exercida pelo Supremo e pelo STJ. Nessa matéria, pelo Supremo, particularmente a respeito da proibição de uso de prova ilícita. E vejam, o Supremo tem em seu favor já a necessidade da repercussão geral. Então ele faz a sua pauta e diz, essa questão tem repercussão geral. A gente poderia imaginar, bom, desde a Constituição de 88 já deveria estar sedimentado que é prova lícita ou ilícita, mas as telecomunicações e o modo como a sociedade vem se reorganizando trazem mais questões. Então, já foram afetadas e julgadas algumas questões, e tem questões novas que estão aguardando resposta. Então, já foi afetada e julgada a questão da gravação ambiental. É lícita ou ilícita a gravação ambiental por um dos interlocutores sem a ciência do outro? O Supremo falou, é lícita, pode ser usada como prova. Prova obtida mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. A entrada forçada só é lícita se amparada em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante, fixada a tese. Agora, foi afetada uma questão nova, que precisa ser decidida ainda. A questão é a seguinte: a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta apurada. Ou seja, checar o WhatsApp daquele que... A apreensão do celular é lícita, mas e checar as informações nele contidas? Depende de autorização judicial ou não. É uma questão que o Supremo vai decidir e que vai servir para orientar o modo de agir de todos aqueles que atuam na investigação policial, né? A necessidade de precisar de uma autorização judicial ou não. O STJ, nessas questões mais ligadas à matéria criminal, vem decidindo, porque, embora essa questão seja diretamente constitucional, o STJ recebe os habeas corpus e precisa se posicionar. Tem réu respondendo ao processo, tem réu preso, então o STJ já... Todas as instâncias já têm decisões, algumas vezes em sentido diverso, e o Supremo percebeu a necessidade de firmar aquele precedente naquela questão, está fazendo sua função. O STJ, recentemente, ganhou um noticiário até a questão a respeito da criogenia, filhas que queriam dar um destino ao corpo do pai falecido e outro, por outro lado, o outro filho era contrário. E aí se disse o seguinte, olha, a manifestação de vontade do de cujos, quando vivo, a respeito da destinação que é ser dada, pode ser comprovada por qualquer meio. A lei de registros públicos não faz exigência de um meio de prova para essa questão. Então, questão resolvida. Outra questão recente é a necessidade de prova pericial para
para comprovar o trade dress, é necessária a produção da prova técnica. É necessária. Outros meios de prova não são suficientes para comprovar isso. Prova técnica para se concluir pela existência de concorrência desleal, decorrente da utilização indevida do conjunto imagem, trade dress, do produto. Ou seja, qual prova é necessária e suficiente para o fim de comprovar um fato necessário ao reconhecimento de um direito. Embora existam as súmulas 2797 e 7, me parece que o STJ consegue perceber a importância de definir determinadas questões para a sociedade. Outra questão muito recorrente, se alguma coisa importa dano moral in re ipsa ou não. Então, recentemente, da Lavra da ministra Nancy, foi dito, olha, existe um precedente desta corte sobre atraso de voo. O dano, que diz o seguinte, o precedente, já desde 2009, o dano moral decorrente de atraso de voo, ele prescinde de prova, ele é in re ipsa. Mas aí a realidade vai trazendo questões, e se o atraso for muito pequeno? E se não tiver perdido o compromisso? Qual é o atraso relevante, que importa mesmo o dano moral indenizável? E em que extensão deve ocorrer a reparação desse dano moral? Então, vejam só, foi decidido no fim do ano passado, o atraso em voo internacional. O dano moral não é in re ipsa. E no corpo do acórdão, nas razões de decidir, se diz o seguinte, por exemplo, olha o recado para as instâncias ordinárias, para o cidadão que decide se ele vai ou não ao juizado especial buscar a reparação. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas. 1. Averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema. 2. Se a companhia ofertou alternativas para o cliente. 3. Se foram prestadas informações claras e precisas para amenizar o desconforto. 4. Se foi oferecido suporte material, alimentação, hospedagem. Se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, perdeu o compromisso ou não. Ou seja, um rol de exemplos de casos concretos em que situações similares que vêm da vida podem ser cotejadas com essas para saber se houve um dano relevante, reparável, ou se não. Ou se foi o que se diz que é apenas um dissabor não sujeito à reparação. Ai, já? Nossa. Outra questão importante é os danos morais sofridos pela pessoa jurídica, né? Se é in re ipsa ou não. Não, a pessoa jurídica precisa se esforçar em comprovar qual foi a lesão, se é que houve alguma, na sua honra objetiva. Uma questão muito recorrente nas instâncias ordinárias, o STJ captou essa repetição dessa discussão, a importância dessa discussão, para que as empresas se organizem, resolvam ajuizar uma demanda com chance de êxito e resolvam não ajuizar aquela com pouca chance de êxito. Agora, outra questão importante na seara do direito de família e na linha de legislação nova, né? Essa lei da palmada gerou muita discussão, os noticiários trouxeram isso foi discutido pela sociedade. E aí? O que acontece? Bom, o destaque do informativo: a conduta de agressão verbal ou física de um adulto contra uma criança ou adolescente configura elemento caracterizador de dano moral in re ipsa. Ou seja, provada a agressão, se considera ocorrido o dano moral reparável. Muitas outras questões o STJ tem trabalhado expressamente nas razões de decidir com a ideia de que devemos dar guarida ao direito material das pessoas e, nessa medida, não devemos dificultar demasiadamente a prova dos fatos necessários ao reconhecimento desse direito. Uma das garantias fundamentais da maior importância é receber de fato as promessas do direito material. E, nessa medida, me parece que o STJ tem reconhecido a importância disso e tem falado, olha, não só a produção de prova tem que estar de acordo com o direito, tem que ser utilizadas somente as provas lícitas, mas a dificuldade, não temos que opor obstáculos desnecessários ao reconhecimento do direito material.
Se for o caso, a prova do direito material tem que ser facilitada. Por isso essas presunções. É a facilitação, não precisa provar até as últimas consequências. Quando é muito difícil se provar algo, existem regras da experiência expressas em decisões da corte que indicam que a prova de uma circunstância permite a conclusão a respeito daquilo que se quer provar, ou de um rol de circunstâncias. Então, recentemente, um outro acórdão a respeito da penhorabilidade do imóvel rural trabalhado pela família. Esse foi da lavra do ministro Salomão. Se disse o seguinte, olha, a respeito também da profundidade da prova que precisa ser trazida, qual o esforço que se exige da parte para provar aquilo, né? A lei exige que a propriedade rural seja impenhorável, duas coisas, que a área seja pequena nos termos da lei. Tem aquela medida que varia de local para local, precisa comprovar se está dentro daquela medida, ela pode ser protegida, mas isso não basta. Isso é fácil de se provar, basta trazer o comprovante daquela propriedade, vai indicar, trazer o normativo correspondente, está dentro. A outra questão é que a propriedade seja trabalhada pela família. E aí, como é que se prova isso? O colegiado decidiu o seguinte, basta o início da prova de que o imóvel é voltado para a família. A contraprova, feito esse início de prova de que aquele imóvel é trabalhado pela família, a outra parte é que precisa comprovar que não é. Ou seja, é uma prova de algo que deve ser facilitado para essa finalidade de se reconhecer a impenhorabilidade. Outra questão muito importante é cobertura securitária de veículo que colidiu com o motorista embriagado. Como é que fica? Pode ou não pode excluir a cobertura nesse caso? A exclusão da cobertura securitária depende da comprovação do efetivo aumento do risco, da comprovação de aumento decisivo do risco. A embriaguez por si só não basta a essa comprovação. Quantos problemas nas vidas por aí estão sendo resolvidos com esse sinal que foi remetido por esse precedente, né? Então me parece que, embora o STJ e o Supremo estejam assoberbados, tenham dificuldade em trabalhar com esse volume enorme de questões que são submetidas e de causas em concreto que são submetidas a uma questão a ser resolvida, ele tem sabido pensar algumas questões que são realmente importantes, que podem, se for o caso, de uma mudança na seara constitucional, legal, vir a ser o que no futuro vai vir a ser reconhecido como algo de efetiva repercussão geral. Algo sobre o que a Corte, que decide sobre a interpretação da lei federal, realmente tem que se posicionar, porque é para isso que ela está predisposta no sistema constitucional. Eu agradeço a participação, devolvo a palavra para o professor Benedito e repito que para mim é um enorme prazer estar aqui nesse evento. Obrigado, doutora Simone. Parabéns pela palestra e pelas considerações. Eu passo a palavra à professora Helena Campos Refosco, que é doutora em Direito pela USP, com período sanduíche na Faculdade de Direito de Harvard, juíza de Direito do Estado de São Paulo, convocada como juíza e instrutora no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski no STF, autora do livro Ação Coletiva e Democratização do Acesso à Justiça. Muito obrigada. Eu vou pedir licença para também ficar de pé. Eu quero agradecer imensamente ao Instituto Brasileiro de Direito Processual, aos professores Benedito Cerezo, presidente da mesa, Daniela Moraes, Paula Pessoa, Rita Nolasco e às minhas companheiras de mesa, Simone e Beatriz. É uma grande honra estar aqui, reforço as homenagens da ministra Nancy Andrighi, que já foram feitas. Bom, o nosso tema é garantias e direitos fundamentais processuais. Eu decidi enfatizar aquele que eu considero o mais importante de todos eles, que é o acesso à justiça, que é o requisito mínimo, o direito fundamental para um Estado de Direito que se proponha a garantir e não apenas a proclamar direitos. O acesso à justiça é um direito que já foi entendido como de primeira geração, como uma liberdade pública ao longo dos séculos XVIII e XIX, e que ao longo do século XX e XXI se transformou num direito social, ou seja, vocacionado a reduzir desigualdades, que depende da atuação ativa do Estado para reduzir desigualdades e concretizar objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, tais como dispostos no artigo 3º da Constituição, redução de desigualdade principalmente. Para fazer, eu quero fazer um argumento fundamental na minha apresentação, que seria de que, enquanto nós nos ativermos ao paradigma individualista de processo, nós não garantiremos acesso à justiça enquanto direito de segunda geração. E para fazer isso, eu vou começar pela análise de um caso concreto e, a partir dele, desenvolver meu argumento. Então, o caso concreto que eu escolhi foi o habeas corpus coletivo 143-641 de São Paulo. Ele foi proposto por advogados privados do coletivo de advocacia de direitos humanos, em prol de todas as mulheres presas que fossem gestantes ou mães de filhos até 12 anos. Eles relataram que o Estatuto da Primeira Infância garantia a essas mulheres o direito à prisão domiciliar durante o período de prisão provisória, mas que na prática esse direito era sistematicamente negado. Eles também relataram situações absolutamente chocantes, embora que já tinham sido constatadas pelo Supremo Tribunal Federal quando declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Por exemplo, estavam demonstrados partos solitárias, partos algemados, partos em corredores, ausência de escolta para qualquer consulta pré-natal, acarretando a transmissão de sífilis para os filhos pela ausência desse cuidado. Sífilis, quando transmitida aos filhos, provoca lesões irreparáveis. Demonstrava também que as crianças, na prática, ficavam presas junto com as mães nas celas, sem ter acesso àquilo que todos nós deveríamos ter, e a maioria de nós teve quando criança. Acesso a árvores, acesso a pássaros, acesso a cachorros, acesso a parentes, acesso a escolas, acesso a carros. Enfim, as experiências compartilhadas que marcam toda a humanidade. Essas crianças eram privadas disso. Ao invés disso, muitas delas tinham acesso apenas à própria mãe durante 24 horas por dia. E após determinado prazo, eram separadas bruscamente dessa mãe, que até então havia sido a única referência, e entregues a algum membro da família extensa que não tinha tido a oportunidade de construir o vínculo adequado, por impossibilidade sistêmica. E, por fim, constatou-se que essas crianças tinham as inúmeras sequelas da institucionalização, que muitas vezes são irreparáveis, e havia estudos empíricos demonstrando que numa das casas de prisão com acolhimento das crianças, todas as crianças, 100%, tinham desenvolvimento incompatível com a idade. Então, esse era um quadro fático, assustador, de violação de direitos de mulheres e crianças, mulheres que muitas vezes eram absolvidas depois. E até então, quem havia sido a única beneficiária dessa lei, do Estatuto da Primeira Infância? Não digo a única, mas aquela que se tornou famosa, Adriana Anselmo, uma mulher branca, rica, com curso superior, uma advogada. As outras mulheres dificilmente tinham acesso. E qual é o perfil, em geral, da mulher presa? Bom, 62% delas são negras, 37% são brancas. Escolaridade: 66% da população prisional feminina não acessou nem sequer o ensino médio. Apenas 15% concluiu o ensino médio. Quase, uma maioria muito grande, 62%, estavam presas pelo delito de tráfico de entorpecentes. Quer dizer, será que essas mulheres elas conseguem acessar individualmente a justiça? Mulheres negras, pobres, sem ensino fundamental muitas vezes? Será que elas conseguem sem acesso a advogados? Quem pode acessar a justiça no Brasil, né? De certa forma, essa é a pergunta que eu estou querendo conduzir. Eu escolhi, para responder essa pergunta, uma pesquisa, confesso, um pouco antiga, mas é que eu gosto muito dela. Ela foi baseada na PNAD, que, portanto, é uma pesquisa muito séria, que abrange quase todo o território nacional, mais de 400 mil pessoas, mais de 150 mil domicílios,
que foi feita de 2004 a 2009, diz respeito ao acesso à justiça de 2004 a 2009, mas eu acredito que a gente tem motivos para achar que esse quadro não mudou muito também, porque se a gente verificar outros índices, como por exemplo justiça em números, a gente não vê uma melhora muito grande. Se a gente olhar o índice de confiança na justiça no Brasil, a gente também não vê uma melhora muito grande. Na verdade, a gente vê uma piora até. Então, eu acho que ela é compatível e ela é muito rica e ela tem indicadores subjetivos e objetivos. Então, a gente vê aqui, renda média mensal das pessoas que vivenciaram conflitos entre 2004 e 2009, segundo o espaço institucional em que buscaram soluções. Renda média mensal, R$ 1.400, PROCON, Justiça, R$ 1.454. Juizado especial, enfim, a renda vai reduzindo, né? Aqui está a renda média da população. Está abaixo da igreja, abaixo de quem não busca solução para os seus problemas. Tem um problema e não tem condições de buscar a solução. Média de anos de estudo das pessoas que vivenciaram conflitos entre 2004 e 2009, segundo o espaço institucional em que buscaram soluções. Então, a gente vai vendo a média de anos de estudo e onde procuram. PROCON, Juizado Especial, Justiça, outros, polícia, igreja, sindicato, associação, não buscou solução. Já está aqui 7 anos,56 de estudo, já não busca mais solução. Escolaridade média da população está abaixo de não buscou solução. Eu acho esses gráficos muito impressionantes. Agora, esse então também acho muito impressionante. Rendimento médio das pessoas que vivenciaram conflitos, segundo motivo para não terem procurado a justiça. Havia outra parte, falta de provas, demoraria muito, resolveu por mediação, não acredita na justiça, medo das outras partes. Aqui está a renda média da população. E a gente tem aqui, era muito longe, custaria muito caro, não sabia que poderia utilizar a justiça. Quer dizer, se a gente está falando de uma pessoa cuja renda média era aproximadamente o valor do salário mínimo, hoje em dia já é inferior ao salário mínimo, a gente vê que a renda média está aqui. Em geral, a pessoa não vai buscar, porque era muito longe, porque custaria muito caro, ou por desconhecimento. Esse custo da distância e do custo específico não pode ser, esse custo, o custo do advogado. Também não pode ser da custa judicial. Essas pessoas teriam direito à defensoria pública, teriam direito à assistência judiciária gratuita. Ou seja, elas estão falando do dia de trabalho delas, elas são autônomas, elas não têm o dia para perder, elas não podem ficar na fila da defensoria. Elas não têm dinheiro para pegar o ônibus para ir até a defensoria. A gente está falando de quadros de exclusões muito graves e que se retroalimentam. Porque a partir do momento que a pessoa que está abaixo da renda média da população não pode porque é longe, porque é caro, e isso que a gente não está nem falando de custos judiciais, de honorários de advocatistas, a gente está falando de um ciclo de exclusões que se retroalimentam. Ela não tem estudo, ela não tem renda, ela não tem como chegar até a defensoria pública e por isso ela não vai ter acesso a mais os direitos que ela teria que pedir na justiça, em juízo. Mesma coisa aqui, escolaridade da população, segundo motivo para não buscarem. Demoraria, resolver por mediação, outros não acreditam na justiça, cabe outra parte, falta de provas, medo das provas. Aqui a gente passa na escolaridade média da população. Então a gente vê que quem está aqui, perto da escolaridade média da população, tem medo da outra parte, custa muito caro, mais uma vez. Provavelmente essas pessoas não estão falando das custas nem dos honorários, não sabia que podia utilizar a justiça, ou era muito longe. Já! Bom, tá, então, e aqui entra um outro argumento que eu queria fazer e que eu considero muito importante. Bom, perfil de entrevistados que já consultaram um advogado pessoalmente ou alguém residente em seu domicílio. Mais homens do que mulheres, mais brancos do que negros, a idade também meio parecido, mas mais entre 35 e 59 anos. Renda, nem preciso dizer, a gente está aqui. Escolaridade também, já corrobora. Esse daqui é do relatório CJ Brasil da FGV, da professora Luciana Gross Cunha. Então, eu acho que está muito claro que como direito de segunda geração, a gente não, nós, enquanto sociedade, não conseguimos garantir acesso à justiça a essas pessoas.
E me parece que a solução não pode ser mais defensoria pública se mantido o paradigma do processo individual, porque não é a solução. Então, eu acredito que, de fato, é crucial que o sistema de processo coletivo seja desenvolvido e a gente vê que as pessoas mais ricas e mais escolarizadas têm muito mais acesso a advogados privados. Essa mesma pesquisa, ela mostra que as pessoas confiam muito nos advogados privados. Elas, infelizmente, muitas vezes não têm condições de acessá-los. O meu segundo argumento é de que, quando nós nos propusemos a desenvolver um processo coletivo realmente funcional, nós temos que incluir os advogados com bons incentivos para que eles queiram proteger os direitos das grandes coletividades. Eles são fundamentais para isso e eles não estão sendo incentivados no Brasil a atuar dessa forma. Se a gente comparar com os Estados Unidos, os incentivos são enormes e é a classe dos advogados que sustenta a class action. Aqui a gente não tem isso. Eu acho que isso é um argumento subsidiário, mas muito importante. Bom, então, já caminhando para realmente a finalização, eu tinha começado com aquele caso do habeas corpus coletivo e todos devem estar se perguntando o que foi que aconteceu. E eu vou responder. Na verdade, esse caso ele tem 1 ano e 3 meses. Acredito que ainda é pouco tempo. Se nós utilizarmos como parâmetro o caso Brown vs. Board of Education, que é o caso mais estudado no mundo, né, de processo coletivo, ele começou a ter sua execução 1 ano depois de 10 anos que a Suprema Corte declarou que não havia sido atendida a determinação de segregação das escolas, né? Bom, então isso só tem 1 ano e 3 meses. O que a gente tem de dado? Esse dado é do DEPEN. Então, em fevereiro de 2018, 1 ano depois da ordem, tinha 10.693 mulheres vivas. Em agosto de 2018, 14.750. Em outubro de 2018, 9.245. Então, assim, a gente poderia talvez deduzir que está tendo alguma redução, principalmente aqui já havia mais dados, 14.750 passou para 9.000, talvez tenha reduzido 5.000 mulheres que não estejam presas provisoriamente nesse período. No entanto, esses dados não são confiáveis, várias partes nesse processo estão relatando que esses dados não são confiáveis. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, diz que o DEPEN está utilizando dados não atualizados. Então, ganhos numéricos possivelmente eles existem. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que 1.300 mulheres foram soltas em decorrência do habeas corpus coletivo. 1.300 mulheres, pelo menos, foram. E isso é uma coisa maravilhosa, na minha opinião. Mas, como eu disse, os ganhos numéricos são discutíveis. Agora, ganhos práticos, ganhos simbólicos, eu acredito que são inegáveis. Foi expedida uma nova lei, a Lei 13.769, que já estou concluindo, que modificou essa lei para deixar mais clara a ausência de discricionariedade do magistrado ao conceder essa prisão domiciliar, mais claro até do que havia sido no habeas corpus coletivo. Foi um interessantíssimo diálogo institucional. E foi dada visibilidade à ausência de dados sobre mulheres presas. Isso, na minha opinião, além de ocultar as violações, é uma violação por si só. Nós não sabemos, hoje no Brasil, quantas mulheres estão presas. Nós não sabemos se elas têm filhos, nós não sabemos se elas estão gestantes. E os senhores vejam, no Infopen de 2018, é recente, portanto, publicado recentemente, havia dados sobre filhos apenas a cerca de 7% da população prisional feminina. Ou seja, uma amostra muito pequena. É inadmissível que nós não tenhamos dados sobre isso. Nós não temos como cumprir esse habeas corpus coletivo. Isso está sendo dada visibilidade à falta de dados, está sendo dada visibilidade às condições de encarceramento, que eram muito graves e acredito que a maioria da população não soubesse quão graves eram. Estão sendo desestabilizadas instituições que até então se revelavam imunes aos controles democráticos tradicionais, como normalmente acontece com o sistema penitenciário, que estão sendo confrontadas com a realidade de que o status quo não é satisfatório.
E acredito que também estão sendo discutidas as condições da prisão domiciliar, que têm sido fixadas de forma muito díspara pelos juízes, e muitas outras questões estão sendo ventiladas pela luz do sol. Então, eu espero ter feito o meu argumento. Eu deixo a pergunta, na verdade, eu acho que eu já mais ou menos respondi a minha opinião, mas eu acredito que pode ser útil. E o grande desafio do nosso tempo, que eu espero ter feito o meu argumento, de que nós temos que pensar em ferramentas coletivas. Muito obrigada! Parabéns, professora, pela palestra e pela forma tão brilhante como expôs para nós essa importante reflexão. O painel Garantias e Direitos Fundamentais, eu acho que retrata bem a importância de evento como esse que está sendo realizado aqui na AGU, ainda mais nos dias atuais, né? Eu tenho dito aos graduandos e pós-graduandos da UNB que talvez seja um momento que a academia e eventos como esses tenham sido mais chamados à responsabilidade. Eu acho que nós temos que refletir muito acerca dos direitos fundamentais e suas respectivas garantias. Não se tergiversa com direitos constitucionais, né? Não se admite a possibilidade de se negar conquistas que foram realizadas com lutas e muitas lutas, inclusive, com derramamento de sangue. Então, tenho comigo que essa responsabilidade é de todos nós, advogadas, advogados, membros do Ministério Público, do Judiciário, professoras e professores, que é trazer para a prática um discurso que seja efetivo e capaz de dar resposta ao jurisdicionado. Num livro chamado O Ativista Quântico, o autor diz que foi feita uma pergunta à esposa do Mahatma Gandhi, qual era a capacidade que ele tinha de falar para tanta gente e ser ouvido. E ela disse, ele tem algo que pouca gente consegue, ele fala, pensa e faz a mesma coisa. Então que nós saiamos daqui diferente do que entramos, que a gente possa realmente ter nessa manhã e nessa tarde reflexões capazes de mudar o nosso modo de sentir, pensar e agir. Eu agradeço a presença de todos vocês e volto a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nossos agradecimentos aos expositores desse quinto painel, e nesse momento desfaz-se a mesa para a próxima palestra.